Em uma verdadeira final de Copa do Mundo contra o rebaixamento, o Corinthians vence o Cuiabá lá no Mato Grosso e consegue sair da zona de rebaixamento. Meus queridos, Corinthians e Cuiabá, um confronto entre times que estão desesperados, né, na luta contra o rebaixamento. O Corinthians que vive um momento, digamos que mais ruim, né, com eliminação perante ao Flamengo na semifinal da Copa do Brasil e um empate extremamente amargo perante ao Racing pela semifinal da Sul-Americana. E o time ele vinha aqui para Cuiabá, né, para o Mato Grosso, para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal, numa verdadeira final de Copa do Mundo realmente, né, um confronto que era vitória ou vitória para o Corinthians. Qualquer resultado fora este seria assim desastroso para a equipe da capital paulista, porque caso vencesse essa partida, como venceu, sairia da zona de rebaixamento de forma definitiva e com a quantidade de jogos quitados em relação aos seus adversários diretos, como saiu, né? Já do lado do Cuiabá, a gente tem um time que, cara, depois dessa partida de ontem, eu tive uma dimensão um pouquinho melhor de como tá ferrado para essa reta final de campeonato, tá? Eu não quero me adiantar muito, porque senão eu vou basicamente quebrar minha análise. Porém um time fraquíssimo do Cuiabá e que via esse jogo aqui como o Corinthians também como uma final, porque se vencesse poderia talvez dar uma mini recuperada em pontos, né, ficar ali a 4 pontos mais ou menos do próprio Corinthians, né, que era o time que no momento era o primeiro à frente do time cuiabano, e poderia talvez sonhar com uma permanência da Série A, mas quanto a isso aí eu ainda tenho muitas coisas a pontuar durante toda a análise. Também, com todo esse cenário colocado, vamos para as escalações. O Cuiabá do técnico Bernardo Franco, para quem não sabe, esse aqui era um dos auxiliares do Antônio Oliveira, né, que agora virou técnico do Cuiabá. O Cuiabá acho que já tá no terceiro, quarto técnico da temporada, realmente tinha roteiro de time rebaixado, né. Bem, no gol a gente tinha o Walter, lateral direita Matheus Alexandre, Marlon e Bruno Alves na zaga, com o Ramon na lateral esquerda. Felipe Augusto e Fernando Sobral na volância, sendo que o Felipe Augusto muitas vezes ele caía, né, na hora da defesa para fazer meio que um quinto zagueiro pelo lado do Cuiabá, com Lucas Fernandes fazendo essa função de camisa 10, Cleison, que é ex-Corinthians, né, na ponta esquerda, assim como o Walter, que também é ex-Corinthians, Gustavo Sauer na ponta direita e Isidro Pita no ataque. Já do lado corintiano, o time do Ramon Dias, cara, naturalmente teve que dar uma rodada no elenco, né, como eu disse na análise, né, depois do jogo de Corinthians e Racing, o Corinthians ele vai ter 3 finais seguidas. Ontem, contra o Cuiabá, venceu, e depois contra o Racing na quinta-feira e contra o Palmeiras na segunda-feira. Então rodar o elenco era essencial e foi isso que o Ramon ele fez ontem. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, Félix Torres e Kaká no miolo da zaga e Matheus Bidon na lateral esquerda. Aquele losango clássico com Ranielli na base do losango, Alex Santana voltando de lesão e finalmente voltando a figurar entre os titulares do Corinthians, e Breno Bidon com o Igor Coronado como um meia de ofício realmente. E no ataque, Thales Magno e Memphis Depay. Meus queridos, eu diria que esse início de partida foi a principal prévia, uma prévia perfeita do que seria todo o confronto. Um jogo extremamente morno, com um nível técnico baixíssimo de bola jogada, com um jogo realmente muito parado, muito lento e chato de se ver. Um Corinthians que pelo primeiro tempo teve a posse de bola, só que na hora da criação, meu amigo, parecia um parto, mais lento do que nunca. E do lado do Cuiabá era um time que falta muita qualidade técnica, que conseguia roubar a bola, né, fazer uma boa marcação e aproveitando de um Corinthians que errava inúmeros passes e depois, cara, ou perdia essa bola por meio de terríveis passes na hora da construção, ou construía muito mal, ou forçava um passe que errava. Um nível técnico extremamente baixo, tanto nesse início da partida quanto nela no geral. E assim, isso aí também não era muito colaborado por conta da estratégia das equipes. O Corinthians, por exemplo, tentava muito construir pelo meio, um meio que estava completamente congestionado, um Cuiabá que fechava numa linha de 5 e depois uma linha de 4, congestionando o meio campo, o que freava muito bem o Corinthians. E já o Cuiabá, cara, eu diria que o Cuiabá ele é o seu maior inimigo, porque o Corinthians, cara, visivelmente não tava correndo muito nessa partida aqui, né? Cara, eu entendo, você ter o clima de Cuiabá, você também tem a maratona insana que o Corinthians vai ter de jogos, então o baixo nível físico, vamos colocar assim, até de entrega mesmo do Corinthians nessa partida, eu não julgo como um gigantesco problema, dado as circunstâncias que o time está inserido. Só que pro lado do Cuiabá isso é terrível. O Corinthians era o time que dava espaços, que muitas vezes não fazia aquela marcação de morder o adversário, que geralmente fez contra, por exemplo, o Racing, contra o Flamengo, e o Cuiabá ele tropeçava nele mesmo, sem conseguir construir. E é em lances truncados assim
que a diferença técnica, né, entre os elencos faz uma gigantesca diferença. Félix Torres pega essa bola, finalmente tenta um lançamento, o Corinthians que só tentava construir pelo meio, com a bola no chão, trocando passes, e visivelmente não dava certo durante todo o primeiro tempo. Félix Torres vai lá, manda um lançamento sensacional, quebrando as linhas do Cuiabá, na velocidade para Thales Magno ganha na velocidade e no drible do Marlon, só que o Marlon deixa o pezinho dentro da área e comete o pênalti. Pênalti muito bem marcado, claríssimo. E aí, em momentos de pressão, em momentos como esse, em um jogo truncado, em um jogo tecnicamente muito ruim, é que o craque tem que aparecer. E também é para momentos assim que o craque do Corinthians foi contratado. Memphis Depay pega a bola, bota debaixo do braço, desloca o Walter e faz o 1-0. 1-0 que, vamos colocar assim, até que pelo que o Corinthians ele tentava construir, e também pela gigantesca diferença técnica entre os elencos, era minimamente justo. Porém que pro Corinthians era, vamos falar a grande realidade, um oásis no meio do deserto. Porque o time ele não produziu rigorosamente nada, mas como eu disse, é incompreensível. E o primeiro tempo ele termina com esse contexto. Cuiabá terrível, tenebroso, que só conseguiu chegar no Corinthians, né, só conseguiu botar o Souza pra sujar o uniforme por meio de chutes de fora da área que não levavam muito perigo. E o Corinthians também muito mal na construção, muito mal no jogo tal qual estava o Cuiabá, e conseguiu seu gol em um lance de individualidade pro Thales Magno conseguir o pênalti e posteriormente pro Memphis marcar o gol de pênalti. E pra volta pro segundo tempo, o jogo ele continua com esse mesmíssimo cenário, um jogo tecnicamente terrível, porém com as equipes um pouquinho mais abertas. O Cuiabá desfez aquela linha de 5 na hora de defender e deixou mais campo, deixou um verdadeiro latifúndio pro Corinthians construir. E naturalmente se mandava mais pro ataque e criava algumas chances a mais. E o Corinthians, cara, tentava ser contra-ataques puxados pelo Thales Magno, mas também não tinha velocidade, o resto do time não acompanhava. E, bem, foi basicamente isso durante o segundo tempo inteiro. O segundo tempo que talvez tenha sido um pouquinho melhor para assistir, mas que tecnicamente também continua a mesma porcaria. O Corinthians conseguiu as duas melhores chances, uma cabeçada do Thales Magno depois de um belíssimo cruzamento na medida, que o Walter fez uma excelentíssima defesa, e depois uma sobra de escanteio que o Thales Magno cai com a bola, cara, sozinho, sem marcação e acaba finalizando na trave. Duas chances que, olhando o cenário dessa partida, que muito bem o Cuiabá poderia tirar um gol, sabe-se lá de onde, era necessário você fazer. Porém, no final, não fez muita falta. E aí, cara, eu tenho a principal crítica que eu vou fazer ao Corinthians nessa partida, e que não é diretamente o Corinthians, que é o Ramon Dias. Tal qual foi no jogo do Racing, e que o Ramon Dias ele cagou com a escalação do Corinthians ao tirar o José Martínez. Ontem, ele tira o Ranieri sem a mínima necessidade, coloca o Romero de ponta, que novamente não fez nada, e abre o Corinthians. Cuiabá começa a jogar mais e levar mais perigo nessa reta final, nesse abafo final que a gente esperava. Eu ainda vou comentar mais disso, me aprofundar mais no bloco do futuro do Corinthians. Só que, pô, tá ficando feio já o Ramon Dias. E você tem aquele abafo final do Cuiabá, mas realmente nenhuma grande chance, só defesas protocolares do Hugo Souza, e o jogo ele termina com esse cenário. Corinthians consegue uma vitória essencial. O time finalmente está fora da zona de rebaixamento. O perigo ainda não foi embora, porém, matematicamente, tá fora. E também, em diferença de jogos, também está bem equivalente com os times que estão ao seu redor. Então, o Corinthians está tranquilamente fora da zona de rebaixamento, pelo menos momentaneamente. Já do lado do Cuiabá, eu vou falar um pouquinho mais do futuro do Cuiabá. Mas o time está rebaixado, né? Não tem muito o que falar. Uma falta técnica gigantesca, uma falta de vontade, falta de fôlego também. Eu não vou me adiantar muito. Vamos começar pelo bloco do Corinthians. Cara, é aquilo que eu falei. No geral, para essa partida, você não tem muito a se comentar. É uma partida ruim, entre duas equipes que precisavam e queriam da vitória, porém que não se esforçaram ao máximo. O Cuiabá seja esbarrando nos seus limites técnicos e o Corinthians se poupando realmente. Cara, eu não julgo esse jogo do Corinthians. Como eu disse, são 3 finais decisivos. Você tem um jogo direto na luta contra o rebaixamento, que ainda bem que o Corinthians venceu, porque se não vencesse, ia se complicar de vez essa luta. Porque nesse cenário atual do Corinthians, é essencial e praticamente obrigatório você vencer os confrontos diretos. O Corinthians vai ter praticamente todos os confrontos diretos na reta final do campeonato. A pedreira, entre aspas, já foi. Agora é vida ou morte. Vencer esses adversários, Cuiabá, Criciúma, Vitória, é essencial e imprescindível para a manutenção do time. Então, o Corinthians ele fez o seu objetivo e se poupou. E eu não vou mentir, eu não fico revoltado com isso não. O que era a obrigação do Corinthians fazer ontem era vencer, trazer os 3 pontos. Desempenho eu não cobro muito não. Por quê? Você pega todo esse cenário dos 3 jogos, você pega o clima de Cuiabá, que é absurdo, era 7 horas da noite, se eu não me engano, e tava, cara, fazendo 27 graus. O próprio Ranieri falou isso numa entrevista pós-jogo, né, que ele já jogou no Cuiabá, então ele sabe. Se você correr demais, você morre. É evidente.
Então, esse jogo muito morno, devido a todas as circunstâncias, eu não julgo o lado do Corinthians. Foi lá, fez seu golzinho, que era importante, depois soube sofrer, um pouquinho mais de sofrência no final, que eu ainda vou comentar aqui, né, desnecessária. Porém, que no geral, uma partida ok. O Corinthians só perdeu o Igor Coronado, né, por amarelo para o derby. E, no geral, um resultado excelente pro Corinthians, que não se desgastou tanto quanto foi, por exemplo, na quinta-feira contra o Racing, naquela chuva desgraçada, aquele jogo que terminou 2-2 frustrante. E agora vai pra Argentina para tentar chegar na final da Sul-Americana, que é de um peso importantíssimo pro Corinthians, porque se não conquistar esse título, não tem Copa do Brasil e também não tem competição internacional no ano que vem. Então, vai pra Argentina para classificar. Eu acho que o Corinthians tem condições disso, embora a missão seja extremamente complicada. E para fechar o bloco do Corinthians, eu tenho que comentar de Ramon Dias. 70 minutos de jogo. O seu time ele tá fechadinho, ajeitadinho, sem dar chances pro Cuiabá. E também tá fazendo aquele jogo no ritmo mais morno, sem criar muitas chances, porque é o que convém ao momento. Boa marcação, tudo tranquilo. O jogo tá praticamente morto. O que você faz como técnico da equipe? Você tira o seu volante marcador e coloca um ponta do mais absoluto nada. E não é um ponta que vai correr, que vai ficar a todo momento marcando. Não, é o Romero que ficou parado no ataque e não fez porcaria nenhuma. Cara, eu tava relativamente tranquilo com 1-0. O Corinthians teve até chance de ampliar com o Thales Magno, como eu citei. E aí, quando entra o Romero, ficou completamente ensandecido. Não tinha a mínima necessidade. Ele colocou um fogo, uma pimenta no jogo que não precisava. O Corinthians não precisava fazer outro gol. Já tava ganhando. Fecha a casinha. Você não tá se esforçando no jogo inteiro. Porque você vai se esforçar no final colocando o Romero. E aí o que aconteceu? O Cuiabá começou a achar mais espaços nessa linha de zaga, né, do Corinthians, que naturalmente ficou mais fragilizada, porque não tinha o volante marcador, o primeiro volante. E o Corinthians poderia ter deixado escapar 2 pontos que são essenciais na atual circunstância do time. Por quê? Porque o Ramon Dias decidiu dar uma de gênio, decidiu dar uma de Guardiola e falar, eu vou botar o Romero, porque o Romero vai pegar a bola, vai driblar 10 e vai fazer um gol de calcanhar. E eu vou ser exaltado como um gênio. Não tinha necessidade. Novamente, contra o Flamengo ele fez essa alteração e contra o Racing ele fez essa alteração. E se fizer essa alteração lá na Argentina, no cilindro, tu vai se fuder, Ramon Dias. Essa é a grande realidade. Os caras vão fazer uma pressão desgraçada lá. Você não vai aguentar se você desfizer esse losango. O losango que visivelmente colabora para o jogo do Corinthians, tanto defensivo quanto ofensivo. Não tem necessidade. Colocar o Romero neste momento é insanidade. Pelo menos como ponta, tirando um meio-campista. Não tinha a menor necessidade. Ele colocou uma pimenta no final do jogo que não precisava. Que poderia ter custado 2 pontos essenciais. E é isso que me deixa irritado, mesmo numa vitória. Porque o treinador, cara, ele parece estar meio que desconexo da realidade. Visivelmente essa alteração não dá certo. É o terceiro jogo seguido que não dá certo. Por que continuar tentando? Eu não tenho nada contra colocar o Romero. O Romero ele é importantíssimo na história do Corinthians. Tá bom. Quer botar o Romero? Tá bom, Ramon Dias. Você tira o Memphis, que fez 2 jogos completos e que seria importante na Argentina. Ter ele descansado para essa partida seria essencial. Tudo bem que no final do jogo o Memphis, com muita experiência, ajudou a gastar tempo. Só que não tinha necessidade de você expor o time assim. Quer botar o Romero? Tira o Memphis. Quer botar o Romero? Tira o Thales. O que tirar o Thales Magno eu acho que era um absurdo, porque pra mim, embora o Memphis tenha feito gol, né, foi o melhor, se não um dos melhores do Corinthians, porque você tem a belíssima partida do Matheus Bidu e isso também tem que ser pontuado. Então, cara, eu acho que de crítica, de irritação realmente contra o Corinthians, só fica isso. Era um jogo que realmente não precisava de mais, a única coisa que realmente interessava lá no Mato Grosso era a vitória do Corinthians. Ela veio, então tá tudo bem. Eu só acho que esse erro do Ramon Dias tirar o primeiro volante pra botar o Romero não pode se repetir mais. Porque visivelmente estraga o Corinthians. E só pra finalizar aqui contra o Corinthians, né, essa vitória, ela é essencial. Como eu disse, o time ele sai da zona de rebaixamento depois de inúmeras rodadas. E agora oficialmente por conta da diferença de jogos. Porém não pode abaixar a cabeça. Vai ser essa luta contra o rebaixamento até o fim do campeonato. Enquanto não fizer 45 pontos, não pode relaxar. Tem o derby, a grande realidade é que o Corinthians provavelmente não vai vencer. E se vencer é uma surpresa muito grande pra mim, na minha opinião. Ainda mais por conta da final que vai ter contra o Racing, provavelmente vai se desgastar e por aí vai. E então vai ter que vencer confrontos diretos. Ainda vai enfrentar Grêmio, ainda vai enfrentar Vitória, Criciúma e por aí vai. Esses jogos são finais pro Corinthians. Cada jogo daqui até o final do ano pro Corinthians é uma verdadeira de uma final. E o time ele não pode bobear. Não pode dar mole. Agora, o time tá respirando, o torcedor tá respirando, os jogadores estão respirando. Porém, não se engane, a briga ainda vai durar bastante. E agora, comentar aqui brevemente do Cuiabá, cara.
Porque, sendo bem sincero, por tudo que o Cuiabá apresentou na partida de ontem, eu nem tenho muita coisa a comentar. É um time tecnicamente fraquíssimo, que tem um ou outro respiro com o Walter, que pra mim é um excelente goleiro pra Série A. E o Isidro Pita, que é um atacante diferente, embora viva um jejum de gols. Só que, cara, é visível que é um time que tecnicamente não serve pra Série A. Grotescamente fraco, errando passes bobos que escolinha do sub-10 não erra, com uma falta de físico mesmo, um descompromisso, uma falta de senso de urgência no final da partida, com o Cuiabá, né, perdendo, faltando 2 minutos de jogo, e o jogador que recebe a bola no meio de campo amarrando a chuteira. É o cenário do rebaixamento. Já estão indo pro terceiro ou quarto técnico da temporada, e eu não vejo nem por um milagre o Cuiabá sobrevivendo. É um time que vai sofrer para aquela métrica dos 5 anos na Série A. Qual métrica é essa? Um time ele pode se gabar de Série A depois de 5 anos seguidos na elite. O Cuiabá estava aí, se eu não me engano, desde 2020, chegou no quarto ano e rodou. É muito cenário, né? Ficar na Série A para times que sobem a Série B é extremamente complicado. E esse time do Cuiabá, fraquíssimo, é a comprovação disso. Se escapar do rebaixamento, vai ser um verdadeiro milagre na Terra. Porque eu não vejo isso acontecendo. E olha que essa briga do rebaixamento tá ferrenha, tá? O Cuiabá tem agora 27 pontos, se eu não me engano, né? À frente dele tem o Bragantino com 34, e você já vai no Atlético Paranaense, Vitória. Meu amigo, tá uma bagunça essa zona de rebaixamento. Vai ser um caos até o final do campeonato. Então, mas é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.